Amém, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Estamos nos preparando para uma palavra. Hoje, nessa sexta-feira, uma palavra que ontem nós não tivemos o culto, a transmissão, mas hoje estou aqui para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor sempre tem uma palavra ao nosso coração. O Senhor, a mesma palavra que às vezes nós achamos que já ouvimos, aquele versículo, na verdade, o Senhor renova aquela palavra. Talvez você, durante a transmissão, pode ouvir o barulho da chuva, tá bom? Irmã Catarina, irmão Fabrício, Deus abençoe vocês. Nós vamos ter uma palavra de meditação. Eu gostaria que você já fosse aí pegando a sua Bíblia, Lohane, a sua Bíblia, e abrisse no capítulo 12 de Romanos. Já ministrei muito sobre os dois primeiros versículos do capítulo 12 de Romanos, mas sempre o Senhor tem algo novo a nos falar. É o André, capítulo 12, você vai lá no Novo Testamento, depois do Evangelho, Romanos, capítulo 12. Eu tenho certeza que nesses minutos que aqui vamos estar juntos, nessa transmissão, nós vamos ministrar a palavra e logo em seguida nós já vamos orar. Nós já vamos estar orando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Maércio Nascimento, sou pastor aqui da Igreja Metodista em Ipameri, no interior de Goiás. Você encontrou Romanos capítulo 12? Vamos ler. Hoje eu tive que colocar um microfone um pouco aqui do sem fio para não pegar tanto o som da chuva. Romanos 12, versículo 1 diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresente os vossos corpos, vocês mesmos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a maneira de vocês cultuarem de inteligência, culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, porque o Senhor tem algo a falar conosco nesse momento, nessa noite. Pai, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome, te exaltamos, tu és o nosso Deus soberano. Nós nos colocamos diante do teu senhorio, na tua casa, Senhor. Agora, em adoração a ti,
Altíssimo, Tu és o nosso Rei, Senhor. E como Rei, o Senhor tem um lugar nas nossas vidas, Senhor. Há um trono, Senhor, no nosso interior. Que o Senhor reina, ó Pai. E nessa noite, demonstrando que nós nos rendemos diante do Teu senhorio, que a palavra que sai do Seu trono, Senhor, aos nossos corações, ela vem nos impactar, ela vem nos alimentar, ela vem nos surpreender. Que sejamos, Senhor, surpreendidos pela Tua palavra, Senhor, e que o Senhor continue reinando dentro de nós, Senhor. Reinando dentro de nós, ó Pai. Que o Teu reino venha, Senhor, sobre as nossas vidas e a Tua vontade se realize e concretize, Senhor. Por isso, nessa noite nós dizemos, fala conosco, Senhor. Fala, nós somos, Senhor, os Teus servos. E sabemos que da Tua boca, Senhor, sai a perfeita e boa palavra aos nossos corações. Nós nos rendemos nesse momento para ouvir a Ti, soberano. Que Teu Espírito Santo, ao falar em nós, também nos convença que é o Senhor que está falando. Por isso, ó Pai, eu repreendo agora toda distração, todo achismo, todo espírito de comparação, Senhor. Que a palavra do Senhor chegue aos nossos corações e haja da maneira que o Senhor quer agir, ó Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe, que saudade de vocês, irmã Enísia, irmã Vânia, irmã Rejane, que saudade. Estou vendo aqui que tem aqui, acho que é Daniel, não, a foto está bem pequenininha, glória a Deus. Amados, sejam bem-vindos, vamos passar aqui alguns minutos meditando na palavra do Senhor. Hoje eu vinha viajando na estrada e falando com Deus do que eu estaria ministrando. E sempre as ministrações, não só do pastor Maestro, mas de outros pastores, eu também ouço ministrações, porque eu preciso também ser ministrado. Eu vejo a preocupação nos dias de hoje com aquilo que mais aflige, que é a pandemia. Mas especificamente hoje eu quero tocar na pandemia no final da ministração, porque nós estamos coletivamente vivendo uma situação difícil, mas nós seguimos com a nossa vida. O pastor não está dizendo em relação a desvalorizar nada que é em relação ao nosso sofrimento com a pandemia, mas a famílias, a casamentos, a carreiras profissionais, a corações que ainda que não seja dentro do casamento, mas há relacionamentos de namoro, de noivado, há famílias, enfim, há uma série de outras coisas das nossas vidas que nós precisamos do fortalecimento da palavra do Senhor. E quando eu leio em Romanos capítulo 12, versículo 2, e que o próprio apóstolo Paulo, ele anuncia que Deus tem uma vontade, assim como Jesus deixou bem claro que Deus, o Deus Pai, tem uma vontade para mim, para você, e que Jesus Cristo lá ensinou que essa vontade é pela oração do Pai Nosso. Aqui, Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz que se nós permitirmos nos colocarmos à disposição, rejeitar as coisas do mundo, não aceitar a forma das coisas do mundo, porque você pode ver que isso acontece até na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, alguns valores que para nós são muito resistentes, às vezes começa a acontecer algumas coisas na nossa família,
E o pastor não está dizendo em abandonar os seus, mas nós estamos falando aquilo que a gente concorda. Com algumas coisas, a gente vê algumas coisas na televisão, daqui a pouco a gente está aceitando, achando que aquilo é normal. E essa é uma porta muito sutil que o inimigo usa para trazer para dentro das nossas casas o mundo. E quando o pastor diz o mundo, eu não falo com forma de radicalismo. Eu digo para que o nosso cuidado, para que nós não sejamos mais influenciados, que é o que o Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 12, porque se nós mantermos a nossa mente para as coisas de Deus e louvar a Ele, oferecendo a nossa vida como um sacrifício vivo, perfeito, adorável, o Senhor está dizendo que o Senhor vai nos abençoar, mostrando e para que nós possamos experimentar uma vontade que Ele tem para nós. E Ele diz que ela é boa, agradável e perfeita. E quando nós estamos falando de Pai e de vontade de Pai, recentemente o pastor comentou numa das ministrações que todos nós concordamos que não é legal ficar dando o pai dá todas as coisas por filho. Falamos bem recente isso. E aí eu lembrei que Deus é Pai. E que Deus é Pai, nós somos filhos, Ele também, mais sábio ainda que todos os psicólogos, parapsicólogos, sábios, o Deus que é Pai, Ele não nos dá todas as coisas de mão beijadas. Ele nos abençoa como o Pai tem prazer de nos dar presente. Se nós não ganhamos presente dos nossos pais, pai, quem é pai, mãe não dá presente, o filho não fez nada e você tem o prazer de dar. Isso é graça. Isso é graça. Nós recebemos isso também do Senhor, mas não é sempre. Assim como o pai tem o prazer de dar para o filho, o pai não é porque o filho pediu uma roupa que o pai vai lá e leva na loja e compra. Há uma necessidade, o pai sabe daquilo. Às vezes o filho não está nem pedindo. O nosso Deus sabe da nossa necessidade, muitas coisas Ele nos socorre. Mas há algumas coisas que nós vamos crescendo e amadurecendo, que para o nosso próprio bem, Deus sabe que nós precisamos fazer a nossa parte. Não a nossa parte na bênção, que a bênção é toda dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte para que haja justiça divina, para que o Senhor abençoe. O Salmo 91 fala sobre isso. Se você ler lá no Salmo 91, há uma série de citações que o salmista coloca antes que venha a bênção. Você vai me procurar, você vai me invocar o meu nome, e aí depois eu vou ouvir você clamar. Essa é a parte que o Senhor está dizendo, para que chegue até a vontade. Qual que é a vontade perfeita do Senhor? Abençoar com saúde, tirar o mal, as coisas espirituais, a seta que voa de dia. Mas aqui Paulo está dizendo que é necessário uma renovação da mente. Só que essa renovação dessa mente, ela ocorre pela renovação interior do homem. O antigo homem, o homem que vivia pela carne, eu costumo sempre dizer que quando nós nos convertemos, a decisão de deixar algumas coisas e valorizar a obediência da palavra de Deus, não é Deus que faz isso no nosso coração. Nós que tomamos a decisão. Se eu vou me policiar na maneira que eu falar, que algumas coisas que eu fazia não quero fazer mais, isso agradando a Deus. Isso não é para agradar pastor, para agradar a igreja. É simplesmente olhar para a palavra do Senhor e obedecer. Quando você é resistente ao adultério, quando você é resistente à fornicação, à malandragem, ao roubo, a levar vantagem, isso é você, a resistência é sua. Deus não vai fazer isso por você. Isso é resistência nossa. E voltando aqui, para que nós damos a sequência a essa meditação, que é da vontade do Senhor, a minha velha forma de pensar isso, quando eu estou falando que nós entregamos a nossa vida ao Senhor,
para viver a vontade de Deus. Algumas pessoas acontecem mais rápido, outras não. Mas eu não posso deixar de estar pensando assim, a minha forma de pensar antiga acabou. A minha forma de falar antiga acabou. Eu tenho que ter um testemunho de transformação na minha vida, porque a minha mente foi renovada em Cristo. Então a minha maneira de viver é uma nova. Agora eu tenho uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de falar, e eu acabo demonstrando isso por meio de frutos. E as pessoas também comentam em relação a isso, dessa renovação das coisas que eram antes, mas que agora elas não são mais na minha vida. Quem não faz aquilo que Deus manda, nós podemos dizer que está em desobediência. Não está em desobediência com a igreja, não está em desobediência com o pastor. O pastor e a igreja são os meios para falar sobre a obediência, são os meios para falar sobre a lei, sobre as coisas do Senhor para a nossa vida. Então, o que acontece? É na desobediência que nós pecamos. E quando nós pecamos, aí nós ficamos longe dessa vontade perfeita e agradável de Deus. Quando eu renovo a minha mente e passo a obedecer, no mínimo, eu vou usar uma expressão aqui, no mínimo, nós diminuímos as nossas falhas. Isso é o mínimo que começa a acontecer. Então quer dizer que eu peco menos, ainda que não seja o perfeito em não pecar, mas eu vou pecando menos. E eu vou olhando aqueles pecados que jamais eu quero cometê-los novamente. Porque pecado que eu entendo que é pecado, só eu, ninguém precisa me falar, mas eu tenho o desejo de continuar cometendo, então quer dizer que eu não arrependo dele diante do Senhor. Então aquela questão de mudar a minha mente, né, pastor Gilmar? Saudade de ti. Mudar a minha mente em relação à obediência, que só Deus pode, com teu Espírito Santo, me convencer de algo que eu gosto, que é gostoso fazer, que é animado fazer, e que eu até não via nenhum mal, mas quando eu chego até o Senhor e olho dentro da sua vontade, aqui na sua palavra, Ele diz que aquilo não é bom para a minha vida, contamina a minha alma, traz tristezas. Esses dias eu ministrando a algumas pessoas, e o pastor, eu atendo pessoas que não são da igreja, porque um dia elas podem vir ser. Às vezes as pessoas não entendem porque o pastor atende tantas pessoas que não são da igreja. Eu atendo pessoas que não são da igreja, é claro que eu não atendo pessoas que são de outra igreja. Eu falo para elas falarem com o pastor delas, porque isso pode causar um certo constrangimento para mim. Mas eu atendo pessoas que não são da igreja, porque são sementes. O Senhor vai nos usar, a mente dessa pessoa, ela começa a mudar pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence, não é o Espírito Santo que faz a mudança, ele convence. E eu quero trazer para você uma situação muito interessante que aconteceu recentemente, atendendo pessoas, é que é muito comum, e talvez você que é cristão ainda tenha esse pensamento. A palavra não falou que a gente tem que renovar a mente? Renovar a mente é a maneira de pensar. E aí, a pessoa estava sofrendo, como alguém pode estar sofrendo aqui agora, e sofrendo de uma situação que ao olhar humano, ela é vítima. Ao olhar humano, é raro com a pessoa. Ao olhar humano, quem está de fora vai ver que foi usado de violência, foi usado de coisas no sentido de violência, de maldade, de prejuízo, de constrangimento para com aquela outra pessoa. E aí, conversando com ela, eu falei assim, mas você entende que isso é colheita? Lamentavelmente, você é coparticipante dessa situação. Aí a pessoa começou assim, a olhar para mim com uma forma assim meio, né? Que é isso, pastor? Eu estou sofrendo. Eu falei, não, você está sofrendo. E você está com uma tristeza, mas a verdadeira tristeza que você deve estar é que você que decidiu por essa opção. Foi você que decidiu por esse relacionamento.
Foi você que decidiu afastar do Senhor, foi você que decidiu desobedecer os caminhos do Senhor, você escolheu esse caminho. Dentro desse caminho você está sofrendo. Não é chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, o Senhor não está está olhando para mim, eu estou aqui, as coisas estão acontecendo, algumas coisas até no campo espiritual, o Senhor não vai me ajudar. Aí eu falei assim para ela, assim, para essa pessoa: vamos orar assim, primeiro, Senhor, eu estou arrependido da opção que eu fiz, Senhor. Eu estou arrependido, Senhor, por ter escolhido esse caminho, porque eu fiquei longe do Senhor. Isso é uma renovação de mente. O Senhor está esperando, Ele está vendo o nosso sofrimento, Ele está vendo a nossa necessidade. O Senhor não atende necessidade, o Senhor atende fé. E a oração está errada. Já pensou eu se fosse um pastor sem discernimento, estou ali vendo a pessoa chorar, a pessoa contando aquelas histórias cavernosas. Irmão, eu sou sensível pelo sofrimento humano, mas nós não podemos chegar diante do Senhor com uma oração que não está alinhada à perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente olha para esse negócio de perfeita vontade de Deus, olhando assim para as coisas muito perfeitinhas, no caminho perfeitinho. Irmão, para que as coisas sejam perfeitas, primeiro nós temos que ter um conserto com o Senhor. Aonde Deus está? Nesse lugar que a pessoa está longe, que está sofrendo. A pessoa está sofrendo verdadeiramente, mas há uma opção anterior. O filho pródigo, todo mundo sabia que ele tinha feito errado, ele já tinha estourado tudo. Ele pregou para ele mesmo. Ninguém chegou e pregou. Ele falou. Ele mudou seu pensamento. Ele falou assim: eu errei contra Deus e contra meu pai. Ele está pregando para ele mesmo. Se tem duas pessoas que na Bíblia pregaram para elas mesmas, é o filho pródigo e a mulher do fluxo de sangue. Porque eles falaram para eles mesmos assim: eu preciso ter uma mudança para que eu seja abençoado. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que Ele tem. E quando nós estamos com essa mente de que somos azarados, que as coisas para a gente não andam, que não faz prosperar, que acontece um BO em cima do outro, eu posso dizer para você que é da nossa igreja, membro da nossa igreja, você pode vir nessa mesa, que é aqui que eu atendo as pessoas. As paredes não, as janelas são de vidro, a porta é de vidro. Eu gosto de atender as pessoas aqui, de frente ao altar. Quem passa lá na rua está vendo, não está ouvindo o que está sendo dito. Irmãos, as coisas não avançam e já tem um tempo, tem algo de errado. Há algo que nós precisamos fazer. Nós vamos chegar na causa, na consequência. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, eu citando do fato da oração, aí a pessoa falou assim: eu não tenho tempo para orar. Aí eu falei assim: você tem certeza? Porque olha, eu vou orar aqui com você e eu vou te falar, eu estou com medo da oração que eu vou fazer aqui agora. Eu falei assim: mas medo por quê, pastor? Irmão, nós vamos fazer uma oração pedindo para Deus, dizendo para Deus que você não tem tempo de ler a Bíblia, que você não tem tempo de ouvir um louvor, que você não tem tempo de vir à igreja, e Deus vai te dar tempo. Agora, se eu estiver entrando, intercedendo pela sua vida diante de Deus com uma mentira que você está me contando, há um risco grandioso de Deus pesar sobre você, que você está falando que não tem tempo. E Deus pode arrumar tempo, irmão, e Deus pode arrumar tempo. Ele para pessoas, Ele faz a pessoa ficar desempregada, Ele pode colocar a pessoa num leito de uma cama, porque aí a pessoa vai ter tempo. Então nós não podemos entrar com oração de mentira não, irmão. Somente aí que a pessoa falou assim: não, pastor, é o seguinte, eu tenho tempo. Eu falei: então eu já sei como nós vamos orar. Nós vamos mudar a nossa mente, nós vamos renovar, nós vamos orar assim: Senhor, dê forças, tira essa preguiça espiritual que existe nessa pessoa, assim.
Afasta, Senhor, muda renova essa mente, Senhor. A pessoa está sofrendo tem anos, afastado da boca, Senhor, da Tua palavra, do louvor, da adoração. Não dá ouvidos ao pastor, é autônomo na sua vida, e essa é a oração que deveria ser feita. Você está me entendendo? Né, Eudes? Se eu chego lá, irmão, e oro, pedindo para Deus abençoar, ter misericórdia. Então assim, a renovação da mente, ela é desde as nossas necessidades, e a gente tem trabalhado isso aqui na igreja metodista aqui em Pameri, e eu quero agora avançar com você, que daqui a pouco nós já vamos estar orando, né? Pastor Eudes, me ajuda a recordar, a igreja que o pastor é ministra, né? Está à frente. Pastor Eudes foi meu colega de pobre. Eu quero encerrar dizendo para você, nesse momento, agora sim o pastor falou que ia voltar na questão da pandemia. Há nesse momento algo que entristece o seu coração. A Bíblia diz que tem tristezas que são boas. Você sabe aquela primeira pessoa que estava sofrendo, foi humilhada, foi traída, foi roubada, a pessoa foi roubada, e a pessoa estava chorando. Aí eu falei assim, esse choro, a gente pode mudar esse choro. Se esse choro mudar para o arrependimento de você estar nessa situação, de você ter escolhido essa situação, esse choro é de Deus, essa tristeza é de Deus. Irmão, foi uma operação do Espírito Santo no coração da pessoa, que a pessoa, de vítima, ela se colocou como culpada. E isso é transformador, isso é renovar a mente, irmão. A pessoa chega vítima, toda escafolada, ninguém está dizendo que a pessoa não está sofrendo, e está sofrendo de verdade mesmo. A pessoa está arruinada, irmão. A pessoa estava arruinada, e falando das outras pessoas que fizeram mal a ela. Irmão, em meia hora de conversa, a pessoa estava dizendo para Deus assim, eu errei, Senhor, a culpa é minha, eu estou arrependido de estar nesse caminho, se eu estou hoje nesse lugar, foi porque irmão, isso é transformador. Por isso que está escrito aqui, renovar a sua mente. E essa renovação, irmão, é em Deus. Hoje, nessa pandemia, se você não está orando para proteção da sua família, aí você fala assim, não pastor, eu já tive Covid. Ore para que não tenha novamente, não tenha uma reinfecção. Ore para as outras pessoas que não tiveram da sua família. As pessoas que estão, ore para curar. Primeiro, ore por proteção. Foi contaminado, igual aconteceu comigo. Eu orava constantemente, irmão. Estou aqui sem máscara, estou sozinho na igreja. Eu orava constantemente. A partir do momento que eu fui tocado, que eu fui contaminado, vamos dizer assim, a minha oração foi para a cura. Eu continuei andando com Deus. Já pensou assim, eu sou pastor, o senhor deixou isso acontecer. Eu continuei ali orando. Agora eu oro para não ter a reinfecção e oro também para que a vacina chegue o quanto antes, para que Deus abençoe o governo. Tem crente que é tão bobo, inocente, tapado, não tem renovação da mente, que ele é crente, mas por ele não gostar do governo, ele não ora para a vacina chegar. É para renovar a mente. É para renovar a mente. É uma maneira que as pessoas falam no interior de Goiás, para a pessoa que entendeu? Então, o pastor só está colocando para a maneira que você entenda, não tem nada com pejorativo a pessoa é teimosia. Você tem que orar para o governo, para abençoar, para a vacina chegar, seja da nomenclatura que ele tiver, seja quem for prefeito, quem for governador, quem ser presidente. Eu sou o seguinte, quem ganhou a eleição recebe a minha oração, pode ser quem for. Ganhou a eleição, recebe a minha oração, porque eu sei que Deus está dentro dessa situação. O que é que a pandemia te trouxe? Será que Deus não está usando a pandemia para te mostrar que você estava longe do caminho dele? Será que tudo que acontece da pandemia é você que é azarado? É você que não está sendo abençoado? Será que a culpa é da pandemia? Porque tem muita gente dentro da pandemia que está sendo abençoado.
Será que é a pandemia a culpada mesmo? Será que não é a sua distância do Senhor? Será que não é a maneira que eu estou sendo conduzido? Irmão, muitas coisas na nossa vida, nós temos que humilhar na presença do Senhor. Nós vamos orar agora. Chegou o momento da oração. Nós vamos orar agora. Eu estou dirigindo a igreja metodista em Pameri. Os demais são convidados, estão participantes. Nós também vamos orar para que vocês sejam alcançados. Mas qual é o pedido, pastor? Nós vamos orar nesse momento. Irmão, não existe outra a não ser que está relacionada à palavra, para o Senhor, com teu Espírito Santo, nos ajudar a renovar a nossa mente em Cristo. A nossa mente é renovada em Cristo. Eu não sou uma pessoa renovada, nova criatura, que não seja em Cristo. Isso não existe. Nenhum psicólogo vai te ajudar a fazer isso. Isso é paliativo. A transformação de mente em coração é só Jesus. É só Jesus que faz isso. Por mais vontade que você tenha, disciplina, resiliência que você tenha, algumas mudanças até acontecem. Eu conheço várias pessoas que adulteravam, parou de adulterar, 1, 2 anos depois voltou. A renovação da mente e a nossa ajuda em Cristo é renovar a mente em Cristo. Não é eu, da noite para o dia, falar que amanhã não vou fazer isso mais, vou renovar isso. É em Cristo, é em comunhão com o Senhor. E eu quero orar agora com você. Nós vamos orar colocando as nossas vidas diante do Senhor, porque eu quero conhecer a boa, perfeita e adorar a vontade de Deus. Eu quero conhecer, mas para isso há uma renovação de mente. Jesus falou assim para os seus discípulos: ei, mas tinha muito mais para mim falar para vocês, mas vocês ainda não estão preparados, renovados, que ainda tinha um renovo do Espírito Santo. E quando nós queremos renovar nossa mente com o Senhor, Ele também traz um renovo do seu Espírito sobre nossas vidas. Eu estou com o microfone aqui e está ligado ali, para isolar um pouco o barulho da chuva. Mas se você puder ajoelhar, eu não vou ajoelhar, que aqui a gente pode interromper, pode sair dali, pode sair daqui. Está conectado no celular. Nós vamos orar, amém? Onde você está aí na sua casa, leva o seu pensamento a Deus. Para aquilo que você estiver fazendo. Deixa para você fazer depois. Talvez a administração você até ouviu, conciliando algumas outras coisas, mas agora é o momento de nós estarmos na presença do Senhor em oração. Pai, eu e os demais irmãos da Igreja Metodista em Pameri, e os irmãos que estão nos acompanhando, Senhor, nessa ministração, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, e a Tua palavra vem de encontro ao nosso coração, para constantemente, Senhor, haver uma mudança na nossa mente, e que essa mudança seja rejeitando as coisas do mundo, Senhor. Pai, nós sabemos que para experimentar a boa, perfeita e adorável vontade, verdadeira vontade do Senhor, há uma lei, há uma obediência a ser cumprida. O Senhor já nos deixou tudo pronto, Senhor. Basta que nós possamos empenhar e nos esforçar a andar nos Teus caminhos e obedecer, Senhor, os Teus preceitos. Tudo aquilo que o Senhor colocou, Senhor, sobre as nossas vidas, que o Senhor escolheu, desde, Senhor, desde a criação. O Senhor já colocou a Moisés, Senhor, aquilo que o Senhor sabia, que em qualquer fase do mundo, Senhor, e qualquer face da terra, e em qualquer tempo, e a todo tempo, a Tua palavra, Senhor, traz os estatutos de vontade do Senhor, para que nós vivamos em comunhão, dentro do bem, rejeitando o mal, a imoralidade. Pai,
que as nossas famílias cresçam, Senhor, os nossos filhos cresçam, sabendo verdadeiramente, Senhor, que não sejam contaminados pelas mentiras de Satanás, que usa os meios de comunicação em massa, que usa, Senhor, muitas das vezes das próprias leis, do próprio governo, para dizer que algumas coisas já podem, sendo que a Tua palavra diz que não pode, Senhor. Nós não somos um povo careta, nós não somos um povo preconceituoso, Senhor. Nós somos um povo que vive segundo os Teus propósitos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar no Teu caminho. A nossa mente, nosso coração, ela só vai ser, Senhor, meu Deus Pai, transformada e renovada se nós começarmos a dar ouvidos à Tua palavra, porque a Tua palavra diz que quando nós damos ouvidos, Senhor, a nossa fé em Cristo, ela surge e é aumentada. E é aí justamente onde há o mistério, Senhor, da transformação. Que nós não aceitamos, Senhor, nas nossas casas, aquilo que o Senhor diz que não é, Senhor. Que nós não aceitamos na nossa escola, no nosso trabalho, aquilo que o Senhor já disse, Senhor, que não é. Porque isso vai ajudar, Senhor, a nós não pecarmos. E se o pecado entrar, Senhor, nós sabemos que a nossa vida é destruída, a terrena e a eterna. Por isso, Senhor, enquanto nós respirarmos, nós queremos viver na vontade do Senhor. Pai, nós oramos agora apresentando nesse momento que estamos vivendo, Senhor, de pandemia. Abençoe, Senhor, os governantes. Abençoe os ministérios que estão ligados à compra e distribuição das vacinas. Abençoe, Senhor, os governadores, todas as pessoas que estão envolvidas nesse meio, Senhor, para a vacina chegar até a nossa cidade em quantidade, Senhor. No passado nós oramos para a existência, e hoje, Senhor, abaixo do Senhor, da Tua mão forte, a vacina existiu, e agora, Senhor, nós clamamos pela multiplicação do Senhor, ó Pai. Abre as portas, move os meios, dê sabedoria, Senhor, agora aos gestores, a todos aqueles que estão ocupando a cadeira de autoridade, de governo, Senhor, sobre as cidades, sobre o Estado, sobre a nação, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que a vacina chegue, a multiplicação, Senhor, a cidade de Ipameri, a cidade de Catalão, a Piracicaba, a Goiânia, a toda a face da terra, Senhor, e que todas as pessoas abaixo da mão forte do Senhor, ó Pai, sejam protegidas por meio da vacina, conforme o Senhor, ó Pai, o fez com antibiótico, com anestesia, com outras vacinas sobre outras enfermidades, outras pandemias, outras doenças que foram extintas e controladas, ó Pai. E o Senhor teve o controle nas Tuas mãos ao tempo todo. Nós clamamos agora, soberano, guarde a Tua igreja, Senhor, guarde os seus, para que não sejam contaminados, Senhor, até que chegue a vacina. Aqueles, Senhor, que foram contaminados, eu oro, Senhor, para que a ação do Senhor, como Jeová Rafa, o Deus que cura e sara, dentro do interior do meu irmão e da minha irmã, Senhor, o Senhor dê ordem às células para combater, Senhor, que o Senhor impulsiona, Senhor, os efeitos, que o Senhor coloque, Senhor, os médicos cuidadores, e que esse momento passe, Senhor, sem algo mais grave, em nome de Jesus. Aqueles que já foram recuperados, Senhor, nós oramos contra a reinfecção, Senhor, até que chegue o dia da vacina. Tua palavra diz que há um tempo para todo propósito, e nós estamos vivendo no tempo do Senhor, ó Pai, o tempo da oração para a proteção, o tempo da oração para a cura, o tempo da oração para a chegada da vacina, o tempo, Senhor, da oração para a não reinfecção,
porque nós sabemos que o Senhor opera sobre todas as coisas, Senhor. Há vários estágios que o Teu povo e a Tua igreja está vivendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abra novamente, Senhor, a porta de trabalho. Nós temos visto, Senhor, a falta do pão, a falta da comida, Senhor. Pai, levanta homens e mulheres generosos, aqueles que o Senhor abençoou, seja desde a pessoa física, a pessoa jurídica, ao empresário, ao vizinho, ao familiar, ao parente, ao irmão da igreja, Senhor. Que não falte, Senhor, ao prato, que não falte, Senhor, sobre nenhuma mesa, Deus, o pão diário e cotidiano, Senhor. Toca no coração, Senhor, desse coração duro, desse coração de pedra, Senhor, para que abra a sua mão para cooperar para aqueles que são necessitados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos usa, Senhor, nos usa para abençoar seu povo, Senhor, espiritualmente, fisicamente, mas também materialmente. Que chegue o socorro, Senhor, sobre as mesas. Em nome de Jesus, usa a Tua igreja, Senhor, para se mover. Que a Tua igreja, Senhor, se levante em oração, ó Pai. Levante homens e mulheres comprometidos, Senhor, com a oração, com o jejum, Senhor, para mudar a história da sua vida, da sua própria casa, Senhor, para mudar a vida do seu, Senhor, no seu interior. Pai, eu repreendo, Senhor, esse espírito de preguiça espiritual, que caia por terra, Senhor, essa mentalidade antiga, que tem levado essa pessoa a afundar, Senhor, no erro religioso, erro, Senhor, de convivendo do achismo, 10, 20, 30, 40 anos vivendo da maneira que acham que deve viver. E é uma palavra de renovo, Senhor, chegando a teu ouvido. Chegando a teu ouvido todos os dias. Se rende. O Espírito Santo está dizendo: se rende, se rende, se rende ao Senhor para que você possa. A palavra de Deus diz hoje: apresentai os vossos corpos. É você chegar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego, eu me rendo ao Senhor, Pai. Muda a minha história, muda a minha vida. O Senhor está usando essa pandemia para trazer muitas pessoas só estão reencontrando o Senhor em razão da pandemia, desviados, pessoas que vivendo na idolatria, consultando espíritos, só está encontrando conforto no verdadeiro Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e no Espírito Santo, nosso Consolador e Ajudador. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo, ouça, dê ouvidos, envie a mensagem para alguém que você entende que está sendo necessário ouvir esta palavra esta noite. Você ouviu o testemunho daquela pessoa que estava realmente sangrando de sofrimento, mas que em meia hora de conversa ela estava falando assim: Senhor, me perdoe. Foi eu que escolhi, Senhor, esse caminho. O Senhor falou com você essa noite, e o Espírito Santo está dizendo aqui fortemente que Ele usou esse testemunho para chegar até você. Oh Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue falando a nós, Senhor, poderosamente. Nós não somos um povo ingênuo, Senhor. Nós somos um povo que sabemos onde o Senhor quer nos levar, Senhor. Nós não somos meninos na fé, Senhor. Nós queremos o alimento sólido, Senhor Jesus Pai. Por isso continue a falar comigo, com meu irmão, Senhor, com a minha irmã, com a igreja, da forma que nós possamos entender, Senhor, a nossa parcela, Senhor, na caminhada contigo. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela chuva que cai sobre a terra, Senhor. Obrigado, Senhor, Deus Pai.
nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém, querido? Glória a Deus. Vou dar a bênção. Nós estaremos aqui domingo, às 19 horas. Eu quero dar 2 avisos para a igreja. Na próxima semana nós teremos um culto de oração. Provavelmente será na quarta-feira. Nós não teremos o culto de quinta. A promotora conversou, o pastor estava em viagem, mas eu louvo a Deus por ter sido convidado. Mas outros pastores estiveram e nos passaram. Nós estamos atendendo o pedido da promotora, que é diminuir o número de encontros e diminuir dentro do encontro o número de pessoas e aumentar os cuidados. Isso nós já estávamos fazendo, mesmo antes da promotora pedir isso, já vemos fazendo isso. Como nós tiramos o Conecta, o culto de oração, da quinta-feira, que mudou a mudança do culto, nesta quarta-feira, 19h30, nós vamos estar aqui com o culto oração. Não tem liturgia, você vai sentar num banco distante, você vai poder apresentar seu pedido de oração. Se for algo que não dá para a gente orar coletivo, nós não vamos dar as mãos, nós vamos orar como igreja. A igreja é espaçosa, ela é aberta, e se houver às vezes uma necessidade de você receber uma oração de forma específica, nós vamos estar aqui preparados para te atender também de forma específica. Às vezes é algo que não possa ser dito, falado coletivamente. Então na quarta-feira nós teremos aqui na igreja um momento de oração às 19h30. Nós teremos outros momentos, mas aí já é livre, não será presencial, mas presencial aqui na igreja, a quarta-feira, 19h30. Pode até mudar o dia, em razão de ter uma maior participação. Quando o pastor fala em maior participação, para que as pessoas que estão assistindo saber, nós não somos uma mega igreja, né? Nós somos uma saudável pequena igreja sendo plantada. Saudável pequena igreja sendo plantada. Amém? Glória a Deus. E você que pode, irmão, esse mês nós temos que 2 cestas. O pastor já correu ali, já levou meia cesta. É claro que a igreja tem a parte dela. Se você quiser, eu posso ir na sua casa buscar. Nós temos que ajudar, e eu vou te falar, nós ajudamos primeiro os nossos que estão ligados conosco, sejam pessoas membros ou as pessoas que o pastor está discipulando, está atendendo. Eu sei onde está faltando arroz, irmão, eu sei onde está faltando. Se você quer ajudar, você pode falar com o pastor, que eu vou levar. E eu estou te dizendo, até hoje não houve uma cesta básica dessa igreja que não chegou na hora certa e no momento certo. Tá bom? Deus te abençoe, faça assim com as suas mãos, nós vamos dar as bênçãos, tá? Da mesma forma, com a sua oferta de amor, o seu dízimo, você pode, se você não estiver participando presencialmente, você pode chamar, pode entregar para o irmão Maurício, pode falar ao pastor, nós buscamos, estamos lhe ajudando. Irmã Gislene, temos orado por você, tá bom? Ontem, na noite, na madrugada, apresentei a sua vida em oração, tá bom? Orando por você, pelo Luiz, na Clara, pela sua vida, tá, querida? Pode ter certeza, da mesma forma que o Senhor trabalhou no meu corpo, na minha esposa, nas minhas filhas, nós também clamamos pela sua vida, tá bom, querido? Levanta suas mãos, o pastor vai dar a bênção. Sempre esteja ligado na bênção, quando fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você entender aonde o Senhor nos leva. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e que as doces suaves consolações e a comunhão do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso intercessor, o nosso advogado, e nos conduz a toda a verdade, seja com todos nós que aqui estamos e a todo o povo na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, 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 glória a Deus. Às vezes você fala assim, pastor, você não orou aqui, está aqui do meu lado, né? Não, irmão, não há necessidade de orar presencialmente com você, mas aqui a gente tem orado, pode ficar tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo. Às vezes a pessoa fala, pastor, você esqueceu de orar pela caixa. Não, pode ficar tranquilo, a gente tem orado. Nossa vitória está por meio da oração, tá bom, querido? Mas Elizabeth, Deus te abençoe. Deus te abençoe, a Maia.
Bendito é o fruto que está no seu ventre. Deus te abençoe. Deus te abençoe a todos. Tchau. Tchau, irmã Juliana. Tchau. Irmã Catarina. Irmã Eliane. Moça bonita essa irmã Eliane, hein? Nossa, que isso. Essa é a mulher mais abençoada que tem. É a minha esposa. Deus te abençoe.